Shabbat Shalom, mais uma vez com vocês. Continuamos em Êxodo, de 21:1 ao 24:18, e o nome da paraxá é Mishpatim. Ainda explicaremos um pouquinho melhor como é isso, o que significa Mishpatim. Aqui a tradução na Bíblia do Stern é regras, mas Mishpatim tem muitos significados. Ainda falaremos disso. Haftará, Jeremias 34, do 8 ao 22, e também o capítulo 33, versículos 25 e 26. E para a nova aliança escolhemos também duas leituras, Atos 23, do 1 ao 11, e Marcos 7, do 1 ao 23. E encontramos aqui uma paraxá que tem muitos detalhes sobre muitas coisas. O primeiro elemento que achamos bem fora do comum para as civilizações daquela época é o tema da escravidão. Já comentamos muitas vezes que a escravidão era costume naquela época, e nós sabemos que inclusive no Brasil, nos Estados Unidos, a escravidão ainda existiu no século XIX, e na prática, dentro do mundo islâmico, a escravidão existe ainda hoje. Ela também está autorizada no Corão. Aqui nós encontramos uma série de leis que protegem o escravo como um ser humano. Ele não é um animal, ele tem direitos. Inclusive, no caso de dano físico, ele deve ser liberado. Ele não pode continuar sendo escravo. É interessante isso, porque sendo a escravidão um elemento social comum naquela época, em muitas civilizações, em nenhum lugar o escravo é tratado como um ser humano. É mais um animal. Não tem nenhum tipo de direitos. E neste caso, a escravidão, dentro do contexto judaico, já é uma coisa diferente. Existe a possibilidade, inclusive, de uma pessoa se vender como escravo para poder pagar suas dívidas, mas ser liberado no sétimo ano. E, obviamente, no jubileu, todos serão liberados. Então, primeiro que nada, achamos aqui uma série de leis ou regras referentes à escravidão que são bem diferentes das civilizações do Oriente Médio naquela época. E voltamos sempre ao contexto social e cultural. Cada época tem o seu contexto social e cultural. E temos que estudar dentro dessa forma de pensar. Não aplicar as leis de faz 3 ou 4 mil anos atrás cegamente ao mundo de hoje. Num caso são válidas, em outros casos já tem leis modernas que tentam melhorar ou trocar uma situação que estava errada. Mas se nós vamos resumir todo o contexto desta paraxá, vemos os 3 pilares do judaísmo. E é muito interessante, porque esses 3 pilares do judaísmo na prática devem ser aplicados como uma consequência dos 10 mandamentos ao nível mundial. E são muito simples. O primeiro é o respeito pelo ser humano. O segundo é respeito pela propriedade dos outros. E o terceiro é respeito pela natureza. Seguir e respeitar as leis da natureza. E vamos achar isso muitas vezes na Torá, de muitos jeitos. E hoje estamos com um mundo que está virado ao contrário, de cabeça para baixo. E achamos em muitos lugares as tais organizações feministas, entre aspas, quando acontece um massacre, como aconteceu no dia 7 de outubro, onde mulheres e jovens judias foram estupradas, esquartejadas, assassinadas de uma forma terrível, ninguém saiu para falar nada. E os mesmos grupos que falam dos direitos homossexuais estão lutando e se manifestando na rua a favor de uma religião e de uma cultura na qual os homossexuais são simplesmente executados, são mortos. Muita gente me pergunta como é possível, então,
que todas essas leis tão importantes são deixadas de lado. No mundo existe uma luta entre o bem e o mal constante. O mal é permitido por Deus, por Hashem, como um desafio diário a cada um de nós. Como ser humano, como indivíduo, como família, como sociedade, como comunidade. O desafio do mal é constante. Para nos superar, lutando contra o mal, é o único jeito que temos de nos superar e de melhorar. Tikkun Olam, melhorar o mundo, é simplesmente levar a cabo as leis que estão na Torá. Como eu digo muitas vezes, as pessoas não conseguem respeitar os 10 mandamentos, que é uma coisa tão simples. Mas, pelo visto, para muita gente é difícil. E o mal está aí no cantinho da esquina esperando, de um jeito ou de outro. O que significa a palavra Torá? A raiz de Torá é orá, ensinar. Nós chamamos ao professor moré, aquele que ensina, aquele que mostra. E o nosso dever, como líderes, como membros de uma comunidade, é pegar exatamente uma leitura como hoje. Quando tem pessoas que me perguntam, peraí, já mesmo no meio do deserto, tantas leis, tantas coisas, como é possível respeitar tudo isso? Vamos começar pelos 10 mandamentos. E depois a gente continua. Porque todas essas leis, ou regramentos, ou mandamentos, na prática derivam dos 10 mandamentos. E não é tão complicado assim. O ser humano é um ser complicado. E ele complica as coisas, muitas vezes. Mas foi assim que Deus fez a gente. Não conheço nenhum homem perfeito. Isso não existe. Deus podia com certeza ter criado o homem perfeito. Mas aí, cadê o desafio? Como é que nos superamos? Como é que melhoramos se não há um desafio? Então, é quase impossível, como bem diz a Torá, como bem diz a Bíblia, cumprir todos os mandamentos. Mas a Kavaná, a intenção de fazer o melhor possível, é isso que Hashem pede da gente. E eu gostaria muito de finalizar este pensamento de hoje com uma pergunta. O que cada um de nós, o que cada um de vocês está fazendo para melhorar um pouquinho o mundo? É tão difícil seguir os 10 mandamentos realmente? Ou a intenção é o mais importante? Se você de manhã cedo acorda e diz, eu vou orar a Deus, é lindo. Orar a Deus sempre é bom. Mas se você depois disso disser, o que eu posso fazer hoje para melhorar um pouquinho esse mundo no qual estamos, isso, meus caros amigos, não é menos importante que a oração de manhã ou a oração da tarde. Lembre-se, a intenção, a kavaná, o dia inteiro tentar fazer o mundo melhor, isso é realmente o que Hashem pede da gente. Nem mais, nem menos. E por incrível que pareça, é muito mais simples do que parece. Shabbat Shalom para todos.